Olá, arquitetos, arquitetas, designers, sejam bem-vindos ao nosso evento Ganhando Vida no Jardim. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu espero sinceramente que vocês saiam daqui com a cabeça explodindo de ideias. Hoje eu quero tratar do tema de um novo comportamento que nós podemos assumir na nossa profissão e que vai nos beneficiar incrivelmente, que vai nos conduzir no rumo certo para o sucesso. Porque é isso que nós procuramos na nossa profissão, sucesso profissional. E é esse sucesso profissional que eu pretendo discutir com vocês. Eu quero saber de vocês como é que vocês pretendem se estabelecer nessa profissão maravilhosa que é a profissão do arquiteto paisagista, designer de paisagismo, arquiteta paisagista. O paisagismo, gente, é a profissão do futuro, certo? E o futuro já chegou, o futuro é hoje, é agora. E nós vamos trabalhar isso de uma maneira maravilhosa. Terceiro milênio, arquitetos do terceiro milênio, jardins do terceiro milênio, vocês estão no lugar certo na hora certa. E na companhia certa, eu sou a companhia certa para esse momento de vocês. Então fiquem comigo até o final desse evento que vocês vão se surpreender com o crescimento que vocês terão ao longo dessa semana. Nós vamos chegar no final dessa semana com um sonho gigantesco na nossa cabeça, porém com a certeza de realização desse sonho. Então é isso que eu quero, a certeza, dar para vocês uma certeza, uma possibilidade para que vocês realizem o sonho de ter um lindo ateliê de paisagismo cheio de clientes que vão te levar diretamente daqui para o sucesso. Curto prazo, porque nós não temos tempo de ficar pensando toda a vida não. Vocês já ficaram 5 anos na escola, alguns ficaram até 7, 8, sei lá, mas agora nós vamos pegar o rumo certo e subir. E vocês vêm comigo. Combinado? Estamos iniciando mais um evento gratuito da Suzy Pereira Simon, cursos de paisagismo. Ganhando Vida no Jardim é o evento que a gente está começando agora. Serão 3 encontros temáticos e 2 encontros vespertinos para que a gente possa discutir as ideias e tirar dúvidas de vocês. Ao longo dessa semana, nós vamos aprender muitas coisas, mudar um pouco dessa nossa visão em relação à nossa profissão, ao nosso papel, ao como fazer para dar certo. Essa é a nossa meta. Chegar ao final dessa semana de 3 palestras e 2 encontros vespertinos com ideias novas e, se possível, com um plano para ser desenvolvido para que vocês possam sim se estabelecerem profissionalmente. Essa é a nossa meta. Se estabelecerem profissionalmente e terem sucesso ao longo do trajeto. A nossa aula 1, que nós vamos começar agora, está relacionada com as nossas questões operacionais profissionais. O nosso tema de hoje é Ateliê Contemporâneo e Relacionamento Profissional. A aula 2, Organizando o Pensamento e a Atuação Profissional. Nós vamos nessa sequência, entendeu? Descobrir novidades e verificar a possibilidade de implementação, operacionalização, chamem como quiser. A aula 3 vai ser uma aula dedicada ao jardim residencial personalizado. Esse é o nosso grande tema nesse evento. E 2 encontros vespertinos para que a gente possa trocar ideias. Tudo bem? As aulas elas são gravadas, mas os eventos vespertinos serão
ao vivo e a cores, conteúdo na veia, para a gente poder trocar ideias. Tudo bem? Desejo que vocês tenham, então, um excelente aproveitamento durante esses nossos encontros. Serão encontros de curta duração, porém, encontros intensos. Quero que vocês saiam daqui explodindo a cabeça. Serão 3 aulas temáticas, nas quais eu vou apresentar um caminho curto e seguro, profissionalmente, para que vocês possam, então, implementar projetos de jardins residenciais personalizados. Nós vamos iniciar a conversa pelo mais importante. Nós vamos iniciar a nossa conversa pela Sua Majestade, o cliente. Surpresos? A verdade é essa. O cliente é a persona mais importante dessa nossa conversa de hoje. Porque se você quer alcançar o sucesso, você depende de um veículo. E esse veículo é a sua clientela. Gostou? Surpreso? Mas é isso. É fundamental que você entenda a importância do seu cliente na sua vida e no seu sucesso. E eu até já posso afirmar aqui que o relacionamento cliente-profissional é algo extremamente complexo e delicado. Quem deseja um jardim e procura um profissional para projetar esse jardim, para ajudá-lo a materializar lá no seu quintal um sonho de jardim que ele tem, que ele persegue, tão importante quanto a sua casa, é uma pessoa muito especial, de uma percepção muito aguçada. E nessa busca, o cliente vai utilizar 2 critérios. 1, competência, 2, simpatia. O cliente vai procurar o profissional que seja mais empático. Perceberam que eu troquei simpatia por empatia? Perceberam? Por quê, professora? Porque empatia estabelece um relacionamento muito mais íntimo, muito mais forte, muito mais interativo. Em um relacionamento empático, a troca de conversa, a troca de informações, a troca de entendimentos é exercitada, é praticada de modo a satisfazer as 2 partes. Em um relacionamento empático, você compreende o seu cliente e você faz com que o seu cliente te compreenda também. O cliente vai pesquisar competências, não vai? Lógico. Mas ele vai optar pela empatia. E aí você deve estar pensando, ferrou, nesse primeiro quesito aí eu vou sair perdendo. Por que eu vou sair perdendo? Porque eu formei agora, eu não tenho um portfólio para exibir para o meu cliente. Você não tem um portfólio, mas você pode utilizar outras armas para demonstrar competência. E é isso que eu quero mostrar para você nesse evento. Como é que você vai demonstrar competência se você não tem um portfólio? Percebeu onde eu quero chegar? Então, agora, empatia, isso vocês vão ter que aprender. Isso vai ser também algo que eu quero explicar para vocês em detalhe. Porque, gente, capturar cliente é fundamental e isso a gente não aprende na escola. Eu sei, eu sou professora de arquitetura há mais de 35 anos. Eu sei que isso não é ensinado dentro da universidade. Como é que se captura cliente? Isso aí a gente aprende no campo de batalha, após anos e anos e anos de experiência profissional. Algumas pessoas têm mais facilidade, não é? Mais jeito para captar clientes, mas nem todo mundo tem essa habilidade nata. Então, quem não tem,
tem que desenvolver, tem que saber como é que é um processo, um meio para você conseguir adquirir poder de convencimento. Sem portfólio. O portfólio você vai ter daqui a 10 anos, mas nesse momento você não tem. Então, como é que você vai fazer? É isso que eu quero contar. Eu quero contar com vocês para fazer uma experiência agora, essa semana. Eu quero que vocês, no final dessa semana, vocês saiam daqui com uma ideia, com um plano traçado de como alcançar esse sucesso, ok? E como conquistar essa clientela. Agora, se tem alguém fazendo essa pergunta, mas como que eu vou provar minha competência? Como que eu vou provar minha competência? Tem alguém aí fazendo essa pergunta para si mesmo? Quem estiver fazendo essa pergunta está no caminho certo. Tem que preocupar com isso. É o primeiro passo para você se colocar na vida profissional. Como que eu vou fazer para conquistar clientes, para fazer os meus projetos, para implementar os meus projetos e aí sim ter um portfólio. Mas você precisa ter cliente primeiro, porque não tem como você ter portfólio antes de ter clientela. Concorda comigo? É complexo isso, eu sei que é complexo isso, mas não é difícil. Essa é a boa notícia, não é difícil. Complexo sim, difícil não. Então vamos aqui ao assunto principal. Parece que não depende apenas de ser bom. Não depende apenas de exibir competência. Hoje, gente, no mercado profissional, existem profissionais excelentes. Não há falta de excelentes profissionais, tá? Eles existem. O problema do grande profissional é que ele não é, geralmente, na grande maioria, não é uma pessoa empática. Ele é uma pessoa simpática, né? Ele sorri, recebe bem, oferece um cafezinho, essas coisas, mas não é uma pessoa empática que para ouvir o seu cliente, que faz uma troca de conhecimento com o cliente. Mal explica o projeto. E vai lá e executa o projeto, se for um profissional também de execução. O cliente não quer isso. Não é isso que atrai o cliente, que cativa o cliente. O cliente não está nem aí para o seu portfólio. Claro que ele quer saber se você é competente, né? Mas ele quer outras coisas de você. E eu vou te contar o que é. Se os clientes estão à procura não apenas de competência, o que mais que eles querem? Eles preferem escolher profissionais que conversem com eles, que realmente se importem com as suas emoções, com os seus desejos, com as suas intenções em relação ao seu próprio jardim. Que o profissional se interesse, inclusive, por suas dores. Às vezes o cliente chega no nosso ateliê querendo contar uma coisa que lhe aconteceu, que lhe incomodou. Custa parar para ouvir? Então é isso, gente. Os nossos clientes, eles vão bem além das nossas competências, não é? Entre os excelentes, eles preferem quem lhes dê atenção. É esse o diferencial que rege as escolhas da nossa clientela. Podem ficar seguros quanto a isso, e é uma informação que vocês precisam anotar no caderninho. E assim, letras maiúsculas, tá bom? Porque para você ser a escolha do seu cliente, você tem que dar algo em troca. E esse algo é o seu coração. Exatamente. Ah, professora, você está muito romântica, coisa e tal, e coisa e tal. E essa professora aí, não sei não. Eu não sei não vocês. Agora, eu sei o que eu tô falando, hein? Presta atenção, gente. Presta atenção nisso aqui. Não sejam tímidos. Não sejam tímidos para entregar o seu coração para o seu cliente. Tô falando sério. Vocês ficam pensando aí que eu tô brincando, né? Não tô brincando não, hein?
São muitos anos de estrada, eu tenho muita experiência de ateliê. Nossa, 40 anos de ateliê já. Então eu sei como é que você faz para ser empático. E tem que ser empatia verdadeira, porque ninguém é bobo para ficar acreditando em balela. Tô falando para vocês. Bom, nessa altura do campeonato, vocês já entenderam e precisam saber, mas já vieram sabendo também, que o conteúdo de projeto paisagístico é nossa obrigação total, é 100% nossa responsabilidade. Porque, afinal, foram muitos anos de preparação, foram muitos anos de escola, certo? Pegou o diploma, agora você é arquiteto, você é arquiteta, você é designer. Então, amigos, não tem para onde correr. A competência é a obrigação de vocês. Ah, mas eu ainda não sei tanto assim, Suzy. Não quero saber dessa conversa. Se não sabe tanto assim, vai tratar de aprender. Porque você quer fazer sucesso na sua profissão? Ah, se você quer fazer sucesso na sua profissão, então vai me ouvindo aí, hein? Vai me ouvindo. E o que eu vou falar agora vai assustar vocês. Vai assustar. Mas presta atenção porque é importante, tá? Você tem pressa de ter um ateliê bombando, cheio de gente? Você tem pressa? Eu vou te ensinar um caminho. Tem muitos caminhos? Ah, tem, cada um inventa o seu. Eu vou te ensinar o meu caminho que eu trilhei e esse eu sei que dá certo, porque eu testei no meu cotidiano de ateliê, tá bom? O que é que o cliente vem buscar no seu ateliê? Me responda. O cliente de paisagismo, ele vem buscar no seu ateliê um projeto de jardim? Claro que não. Claro que não. Ele não quer o projeto de jardim, não. Ele quer o aconchego no jardim dele, no jardim dela. Ele quer um jardim. O projeto é um meio, é um caminho para que ele tenha o seu jardim de sonho materializado no seu quintal. Então põe isso na cabeça. O cliente não vem atrás de você querendo projeto, tá? Ele quer aconchego no jardim. E aí eu vou te ensinar o pulo do gato. Você vai plantar um jardim para o seu cliente, para a sua cliente. É isso que você vai fazer. Sim ou não? Assustou com essa conversa? Gente, pensa bem. Você vai receber o seu cliente em um lugar agradável. Ah, Suzy, mas nem ateliê eu tenho, mas nem uma sala eu não tenho alugada. Eu trabalho na garagem da minha casa, eu trabalho no meu quarto. No quarto não vai dar, pode existir. Na garagem da casa pode ser, tá? Uma sala alugada pode ser. Juntar com 1, 2, 3 colegas e alugar uma casa também pode ser, né? Então você vai ver qual alternativa que vai ser melhor para você. Agora, seja onde for, seja como for, plante um jardim para receber o seu cliente. Pode ser um jardim na terra, se você tiver uma casa, ou na garagem da sua casa, o entorno pode ser um jardim, um lugar cheio de plantas diferentes. O cliente chega, já vai vendo logo suas plantas, aí já gera uma intimidade de uma conversa sobre as espécies que você tem e que você vai escolher a dedo as plantas mais lindas que você encontrar no viveiro. Ah, não, mas eu tenho mesmo uma sala. Tudo bem, faça um jardim de vasos dentro da sua sala, coloca umas plantas grandes, umas médias, umas pequenas. Vocês vão ter que plantar um jardim para o seu cliente. Pode ir pensando como é que você vai fazer isso. Ah, mas aí eu vou ter que ficar cuidando dessas plantas. Vai ter que cuidar dessas plantas. Paisagista que não quer cuidar das plantas, nem de suas próprias plantas, pensa como é que você vai conversar com o seu cliente. Não, você tem que ter umas plantas assim para mostrar, para conversar, para falar sobre elas, entendeu? Ah, professora, mas eu vou ter dificuldade. Pinta na parede, faz um jardim, uma pintura na parede, bota as plantas na parede. Sim, trepadeiras lindas, arbustos. Ah, não, então adquira telas, obras de arte, de pintura botânica. Ou faça você suas pinturas botânicas. Que aí você aproveita, vende o projeto e ainda vende a arte, né? Se você tiver habilidade para pintar. Mas você tá me entendendo? Você tem que criar a ambiência. E eu não tô falando de coisa cara não, gente. Porque coisa cara espanta as pessoas. Tô falando de coisa
rústica, de bom gosto, que custa barato, mas que você tenha um espaço onde se respire o jardim, se respire paisagem, se respire plantas, flores, uma música agradável de se ouvir, baixinho, canto de passarinhos. Crie o clima. Você sabia que se você quer ser paisagista, você tem que viver no mundo dos paisagistas? Quer ser paisagista? Vamos viver no mundo dos jardins? Quais são os jardins que vocês conhecem? Pode começar a querer conhecer jardim, descobrir quais são os jardins mais importantes do Brasil, da América do Sul, da Europa, sei lá, dos Estados Unidos. Jardim japonês, chinês, vocês vão chegar lá, entendeu? Se vocês me ouvirem, esta semana inteira, vocês vão sair daqui com um plano que vai dar condições de vocês chegarem em todos os lugares onde vocês quiserem navegar, voar. Mas vai me seguindo aí que tem mais loucura pela frente, tá? A minha ideia aqui é, ó, pá, explodir cabeça. Então, se você plantar o jardim para o seu cliente, é óbvio que você vai sair na frente de uma multidão de paisagistas que não se preocupam com isso. Pensa se faz sentido para você. Então, gente, esse é o ponto de partida. Vocês estão percebendo que eu quero que vocês pensem fora da caixa? Tem que sair da Matrix, tá bom? É um negócio maravilhoso esse. Fazer projetos de jardins. Agora, se você ficar pensando quadrado, igual todo mundo pensa, se você não tiver um diferencial, vai ficar perdido na multidão. Não pode, não pode. Pensa na roupa, pensa na estampa da sua camiseta. Tô nem podendo falar isso, né? Que minha camiseta não tem nenhum desenho. Mas tudo bem. Então, o que eu queria dizer para vocês ainda aí nesse quesito, nesse detalhe, não é? É que você precisa surpreender o seu cliente, sabe? E ninguém dá o que não tem. Então, comece você sendo um jardinista. Uma pessoa que é um jardinista, uma pessoa apaixonada por plantas, apaixonada por jardim, começa a visitar viveiro, começa a se empolgar com esse assunto. Porque você tem que ser uma pessoa que empolgue a outra. O cliente chega no seu ateliê todo apaixonado, toda apaixonada por jardim, por planta, chega lá, tá aquela morredeira, pelo amor de Deus, não pode. Então o cliente já tem que chegar e falar, ah, que lindo esse lugar, certo? Eu não estou falando de preço. Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de um lugar caro. Estou falando isso. Um pergolado simples com uma trepadeira de flores, umas plantas samambaias de penduradas. Começa com plantas mais simples. Uma mesinha rústica embaixo desse pergolado, ou dentro do seu ateliê, um cantinho com umas palmeiras no vaso dentro do seu ateliê. Uma mesinha de canto ali para você receber e conversar com o seu cliente. Agora, chega a pessoa no seu ateliê, você já coloca uma mesa, senta de cá, coloca o cliente de lá. Que empatia que vai rolar numa situação dessas, hein? Arquitetos e designers, vocês sabem disso. Bom, gente, agora eu vou abordar um tema bastante sensível, sabe? Eu sei muitíssimo bem que a grande maioria dos recém-formados percebem lacunas na sua formação básica, que é a graduação. Por que que isso acontece? Porque é muito difícil formar um arquiteto completo em 5 anos apenas. Isso sem contar que o primeiro ano da faculdade é um ano em que você começa a sentir o chão da arquitetura. E aí já vem alguém com a conversa do paisagismo, vem o outro vai falar de urbanismo, cidade. É uma loucura. E no design é pior ainda. 4 anos? O curso que eu conheço tem 4 anos, né? 4 anos, você não sai com esse conhecimento todo, não. Mas vocês saem da escola com muito conhecimento e muita competência. Esses cursos abrem um leque de possibilidades para que vocês tenham sucesso profissional em qualquer campo da arquitetura e do design. Agora, é preciso complementar
informações específicas de um setor especializado se vocês quiserem atuar em um nicho mais especializado. E na arquitetura e no design, o conhecimento que vocês têm em relação à vegetação, professora, pegou. Por quê? Porque na escola de arquitetura, na escola de design, vocês não fazem um estudo mais detalhado de vegetação, eu sei disso. E projeto paisagístico também, vocês não veem a fundo, vocês fazem um ou outro projeto, mas nada com muita ênfase. Geralmente vocês fazem trabalhos grandes, nos trabalhos finais, onde o jardim entra como um complemento e basicamente a grande maioria dos alunos plantam grama e colocam árvores, não é isso? Então não é uma coisa assim para fazer um jardim residencial personalizado. Olha que chique, olha a dimensão disso. Jardim residencial personalizado para um cliente real, verdadeiro, que vai sentar ali na sua frente e vai falar para você dos seus sonhos, seus desejos, das suas preocupações, dos seus medos. E você vai atender essa pessoa com toda a empatia da qual você é capaz. Então, não se preocupem, nós vamos resolver essa questão também, porque você vai provar a sua competência. E aí, ninguém dá aquilo que não tem. E vocês vão ter que ficar super competentes nesse quesito de saber projetar um jardim. E como lidar com o cliente para que o jardim tenha não a sua personalidade, mas a personalidade do cliente. Ai, professora, isso dói para a grande maioria dos arquitetos. Sabe por quê? Porque nós temos o péssimo hábito, e os designers também não são diferentes, o péssimo hábito de projetar para nós mesmos, para o nosso ego. A gente acha que a gente sabe tudo e a gente sabe qual é o melhor, tudo de bom a gente sabe como é que faz, não é? E aí tudo que a gente faz, se a gente não prestar atenção nisso, tudo que a gente faz fica com a nossa carinha. Tudo que a gente faz fica igual. Então, você vai fazer um jardim para o José, ele tem a sua carinha. E vai fazer um jardim para a Ana, vai ficar com a sua carinha. E o jardim da Ana e o jardim do José vão ser iguais. Só que Ana e José são pessoas totalmente diferentes. Não pode ser assim, né? Então, quando eu falo empatia, é que cada um dos seus clientes vai ter o jardim que vai traduzir a personalidade individual do cliente. É importantíssimo isso, entendeu? Por quê? Porque a hora que planta o jardim, o que que acontece? O cliente olha e fala, não era isso que eu queria, não era bem assim que eu queria, e começa a tirar muda, troca piso, aí luminária, e faltou ambiente para eu fazer uma hortinha, porque eu gosto de plantar horta, e nesse jardim não tem horta, porque o meu arquiteto falou que não pode misturar horta com jardim. E aí? A pessoa fica frustrada, geralmente sabe o que eles fazem? Abandona o jardim, vira as costas, não cuida, aí daí a pouco o jardim tá lá todo feio, aí vai reclamar, o meu paisagista, ele não é um bom paisagista, ele fez um jardim para mim, mas não deu certo. Que a culpa é sempre do profissional. E em última análise, gente, é mesmo. Quem mandou não prestar atenção no cliente e fazer para o cliente aquilo que vai deixar ele feliz? Pensa nisso. Terapia, gente, pensa nisso. A realidade de quem trabalha com paisagismo, quem trabalha com edifício de arquitetura, principalmente residencial, é não atentar para o gosto do cliente. Mas meu cliente tem um gosto péssimo. Se o seu cliente tiver um gosto péssimo, mostra para ele coisas boas. Explica para ele sobre bons projetos, boas intervenções, porque todo mundo percebe o que é bom. E aí, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão tentar assimilar aquilo e elas automaticamente vão mudando os seus conceitos. Elas vão crescendo em conhecimento. E aí, o que elas fazem?
se apaixonam pelo profissional. Falam assim, nossa, fulano é bom mesmo, né? Olha que mundo novo que ele está me apresentando aqui, que eu nem imaginava que era assim. É isso que os clientes falam. Então, gente, essa falta de conhecimento específico sobre os jardins e sobre a importância do relacionamento empático com o cliente pode estar gerando, para quem já começou e não está dando muito certo, pode gerar a famosa síndrome do ateliê vazio. Tem coisa mais triste do que você chegar no seu ateliê, tem nada, tem ninguém, telefone não toca, ninguém te pergunta nada, você não tem um ateliê para trocar uma ideia, você não tem um estagiário para trocar uma ideia, porque vai pagar estagiário, o estagiário não vai ter serviço, e aí como é que fica? Vocês estão me entendendo? Pois é. É triste, mas a síndrome do ateliê vazio é o que mata a alma de qualquer profissional que gosta do que faz e que gostaria de estar prestando um serviço de excelência. Mais uma vez, cadê o cliente? Tudo na nossa vida e no nosso sucesso depende do cliente. Eu estou utilizando essa primeira aula, esse primeiro encontro para explicitar para vocês, com muita clareza, a importância dessa persona, o cliente. Outro ponto fundamental é você entender que o cliente precisa te entender e você precisa entender o seu cliente. E a base desse entendimento entre o profissional e o cliente depende de uma sintonia. Você, profissional, sabe muito, o cliente sabe nada. Então, é claro que o cliente não entende o que você está falando, né? E é claro que o cliente não sabe explicar adequadamente o que ele está pensando. Ele não tem termos técnicos. Isso se ele estiver clareza de pensamento, porque às vezes o cliente nunca parou para pensar em um jardim. E aí ele tem uma vaga ideia, mas ele não sabe, ele não conhece o potencial do jardim como você conhece, profissional. Então ele não sabe nem pedir o que ele quer, ele não tem lastro, ele não tem base, nem ele consegue interpretar a ideia dele para poder ter ideias e explicar as ideias. Então, como é que você vai entender o seu cliente? Como é que o seu cliente vai te entender? Se existe um abismo entre vocês? Essa linguagem profissional é dificílima para uma pessoa leiga, não é? E se a pessoa leiga não te entende, não sabe explicar o que quer, como é que você vai conseguir fazer um jardim personalizado? Esta é a minha pergunta de hoje. Escreve aí no seu caderninho. Como que eu vou fazer um jardim personalizado para o meu cliente, sendo que eu não entendo o que ele quer? E eu não consigo explicar para ele o que ele precisa saber para ajudá-lo a decidir sobre o jardim que ele gostaria de ter. Ai, é difícil. Agora, quem é que vai resolver esse impasse? Você. Você, profissional, que tem esse entendimento, que percebe essa realidade, você vai ter que resolver esse problema. Não tem outra pessoa para resolver isso para você e nem para o seu cliente. É você mesmo. Responsa é sua. E não chora, não. Eu ainda vou falar muito sobre isso, da agora até o final dessa semana, tá? Como é que você, profissional, vai desenvolver a capacidade do seu cliente de dialogar com você para que vocês possam se entender? Porque o que acontece com o cliente que não tem nível de entendimento? Recorta um monte de fotografia, de vídeo, de não sei o que lá e traz para você um monte de coisa, sabe? Tudo picado para você tentar interpretar o desejo dessa pessoa. E ela nem vai entender que de repente aquilo ali, uma coisa não tá harmonizando com a outra. Mas ele não percebe isso, ela não percebe isso.
Bom, problemas tem e os problemas estão aí para serem resolvidos, né? Tem solução. E quem já começou e não obteve sucesso ainda, pode ser que o modo de relacionamento seu com seu cliente não está agradando o suficiente. Gente, são 3 pontos fundamentais, tá? 3 pontos, apenas 3 pontinhos fundamentais. 1, autoridade. 1, autoridade. 2, alinhamento de pensamento. 3, empatia. Aí você vai falar assim, não, professor, o que é isso? Autoridade, alinhamento de pensamento, empatia vai me levar para o sucesso? Vai te levar para o sucesso. E eu vou provar isso para você. Até o final da semana você vai ver que esses 3 elementos, essas 3 situações, são as situações que vão atrair cliente para o seu ateliê. E um ateliê cheio de cliente, o resultado automático é o quê? Sucesso, dinheiro no bolso, viagem, não é não? Vocês vão ver comigo. E aí eu quero que vocês entendam que o relacionamento com o cliente pode ser a pedra, a peça que está faltando no seu ateliê para acabar de vez com essa síndrome do ateliê vazio. Simples assim. Se vocês já pararam para pensar como é amplo o campo do paisagismo e por que é melhor você escolher um nicho para começar a atuação da sua vida profissional? Gente, o paisagismo é grande demais. Veja, no espaço da cidade, mais da metade do território, mais de 50% do território, são espaços abertos. Ora, Suzy, se são espaços abertos, isso significa que áreas destinadas para projetos dos espaços externos. Esse é o campo do paisagismo. Imagine quanto trabalho tem para ser feito nesses espaços abertos. Agora eu pergunto para vocês, quem está fazendo esses projetos? Maioria pessoas sem preparo suficiente para fazer esses projetos. Então, os profissionais que estão no mercado hoje são muitos, mas não suficientes para conseguir abraçar todos esses espaços. Agora, qual é o nicho que tem mais demanda na cidade? Qual é o nicho? Dos jardins residenciais, porque existem muito mais áreas destinadas ao uso habitacional do que áreas destinadas aos outros usos. Então, se tem mais residências, obviamente, tem mais demanda. Ah, professora, mas não é todo mundo que deseja fazer um projeto de jardim. Será? Será mesmo, de verdade? Ou será que está faltando um profissional que esteja mais preparado para captar clientes? Eu acho que é isso, entendeu? A oferta não chega em todo mundo. Tem sim uma meia dúzia de iluminados, jardim, uma coisa legal, vou querer fazer o meu, vou contratar um profissional, mas a maior parte das pessoas lança mão de um jardineiro, pede para o jardineiro ir lá plantar. Porque não tem a dimensão do jardim, não sabe direito o potencial do jardim. Então, o profissional é que desempenha esse papel de informar e capturar o cliente para o seu ateliê. Simples assim. E é isso que vocês têm que aprender a fazer. Como é que se faz para captar clientes? Vai ficar lá sentado lá no seu ateliê esperando o cliente bater na porta? Não, gente, esse tempo aí, ó, já passou. Hoje você precisa partir para a guerra. Quem vai na frente captura mais clientes. Quem fica esperando provavelmente vai ficar sofrendo a síndrome do ateliê vazio. Uma coisa que a gente percebe nesse mercado é que os profissionais, eles trabalham muito
com o elemento autoridade, né? Eles trabalham muito com o aspecto autoridade de forma extremamente negativa. É a autoridade autoritária, do eu é que sei o que vai ficar bom aqui na sua casa, no seu jardim. O cliente, ele não gosta disso. Eles não gostam, realmente eles não gostam dessa atitude autoritária. E a leitura que eles fazem dessa atitude é a pior possível. Eles entendem a falta de diálogo, a autoridade, como o medo que o profissional tem dos questionamentos que eles possam fazer. Então, quando o profissional usa dessa autoridade autoritária, o cliente foge. Ele foge, ele vai dizer, essa pessoa não sabe tanto assim, não quer nem que eu faça muita pergunta, não quer nem tirar as minhas dúvidas. E não me explica muito bem o que é que ele vai propor para mim. Aí o profissional apresenta um desenho lindo, mas que o cliente não entende nada daquilo, não é? Então fica sem resposta. O cliente fica sem resposta. E quando o cliente fica sem resposta, ele entende que o profissional não conhece tantas respostas assim. O ideal é para quem está começando nessa atividade profissional, é ter uma estratégia de como lidar com o cliente. Ter uma estratégia, ter um método próprio de como fazer para ter um relacionamento empático, perfeito, harmônico, nivelado com o seu cliente. Gente, o universo do paisagismo é gigante, é grande demais. Quem quiser começar fazendo de tudo no seu ateliê de paisagismo, comece, entendeu? Mas tem tudo para não dar certo. Porque quando você elege um nicho, você se especializa, você consegue se movimentar bem naquele nicho. Então, escolha o nicho que tem maior demanda, que eu acabei de falar para vocês, que é dos jardins residenciais. E se você adicionar um complemento de jardins residenciais personalizados, você vai ter assuntos interessantíssimos para tratar com o seu cliente. E você vai ajudar o seu cliente a compreender esse universo dos jardins residenciais. Primeira coisa. Segunda coisa, quem sabe projetar um jardim residencial personalizado vai saber projetar qualquer coisa. Não se esqueçam que uma paisagem pode ser composta por vários jardins. Então, o jardim é a base do paisagismo. Você vai entender muito de vegetação, você vai entender muito de meio ambiente, você vai entender de plantio, você vai entender do relacionamento positivo entre o universo vegetal e o universo humano, do nosso espaço artificial. O espaço que nós construímos artificialmente para nos dar conforto, alegria, prazer, segurança e tudo isso que a gente estuda na escola. E é assim, enriquecendo o seu discurso, que você terá condições de ter o foco necessário para alcançar o sucesso. Porque você aumenta o seu poder de convencimento e de demonstração de autoridade. Então a autoridade, ela não é para ser imposta, ela é para ser demonstrada. Aí cabe nesse momento você fazer uma reflexão agora. Você quer trabalhar assim? Você deseja acionar o seu modo contemporaneidade? Você quer ser um imã de atração de clientes? Você quer atrair uma clientela que se apaixone por você, que seja fã, que recomende o seu trabalho para as amigas, para os amigos, que fale bem de você nas suas rodas sociais? Pense bem se você quer isso, porque você vai ter muito trabalho.
muito trabalho, o trabalho que vai exigir muita dedicação de sua parte, mas compensa. As pessoas tornam-se extremamente gratas. Verdade. Se vocês me entenderem, vocês se tornarão eternamente gratos por eu estar aqui hoje falando essas coisas para vocês. E os clientes de vocês se tornarão seus fãs, extremamente gratos por vocês terem proporcionado uma transformação na vida deles. E é assim, nessa cadeia de benefícios, que nós profissionais interagimos com os nossos clientes, de modo que seja perfeito, maravilhoso, bom para todo mundo. É essa rede que nos interessa acionar, tanto eu com vocês, quanto vocês com seus clientes. Vai ser lindo, gente. Olha, eu vislumbro um futuro muito especial na vida de vocês, tá? Eu estou fazendo esse trabalho aqui hoje justamente porque eu confio que é um caminho seguro para que vocês trilhem, para que vocês deem os primeiros passos na vida profissional de vocês. Imagine você no comando do seu conhecimento profissional, criando um ambiente de relacionamento positivo para cativar uma vasta clientela, que sejam realmente verdadeiros fãs de você e do seu trabalho. Que falem de vocês, que falem do trabalho de vocês, do quanto aprenderam durante o período em que ficaram em companhia de vocês. E como esse contato mudou para melhor a qualidade da vida que já levavam. A qualidade do ambiente de sua casa. Então, se você está começando agora e pretende trabalhar com projetos de jardins, supondo aqui que é esse o desejo, trabalhar com projetos de jardins, você tem dois caminhos: elaborar projetos paisagísticos ou plantar jardins. São dois campos diferentes: projetar e executar. Agora me diga, qual dessas duas coisas você sabe fazer melhor? Projetar ou plantar? É claro que você sabe projetar muito melhor do que plantar. Afinal, vocês fizeram um curso que ensina a projetar, não é? Vocês não fizeram agronomia para plantar, para entender de ter um viveiro. O arquiteto, o designer, não precisa executar para fazer sucesso. Você tem que saber projetar o jardim. E além disso, você precisa saber lidar com a sua clientela. Fechou? Sabe projetar, tem autoridade de projeto de jardins residenciais personalizados e sabe como lidar com o seu cliente? Fechou, você não precisa plantar. Só se você quiser, né? Se quiser, vai aperfeiçoar então na parte agronômica, vai, né, fazer, sei lá, estudar mais, pós-graduação, sei lá. Você pode sim, mas você sabe projetar. Então não fuja da sua profissão. Assume que você é uma pessoa de projeto. Então aprenda isso, faça o projeto e ofereça o seu projeto para uma vasta clientela. Agora, gente, o jardim, ele é muito mais do que um simples plantio. A parte da plantação é a jardinagem. Um projeto de jardim, um projeto paisagístico vai muito além da jardinagem. E é essa dimensão do paisagismo que vocês precisam ter se quiserem ter autoridade. Porque só plantar, não, você não vai ser paisagista, né? Você vai ser no máximo um jardineiro. Vocês precisam saber diferenciar essas coisas. Então, se você é profissional da área de projetos de arquitetura, projetos de design, não é?
e nesse momento você está cheia de dúvidas, eu te convido para entrar nesse grupo que vai iniciar a vida profissional projetando jardins personalizados. É um amplo nicho e que esse nicho está um tanto quanto vazio de profissionais. Tem muito espaço para profissionais, porque é um nicho de maior demanda. Só te falta planejar o seu caminho de sucesso. Você deseja sucesso profissional como todos nós desejamos. Agora, não pense que você vai alcançar o sucesso profissional andando no escuro ou com uma venda nos olhos. Não vai. Você precisa ser certeiro, você tem que ter um plano de sucesso na sua vida profissional. E é sobre esse plano de sucesso que eu quero falar com vocês nesse evento. É para isso que eu convidei vocês para estarem aqui hoje. Vocês são meus convidados, sabiam? Então, se você chegar no final dessa semana com uma ideia formatada na cabeça, com um esquema traçado em uma folha de papel ou aí no seu computador, você terá caminhado muitas léguas rumo ao sucesso, sabia? Porque se você sabe onde você quer chegar, você vai traçar o caminho mais curto e você vai chegar mais depressa. Será que você quer mesmo ser paisagista? Quer ou não quer? Tá em dúvida? Se você não quer, você tem outro caminho, faz mal nenhum você continuar comigo. Porque você pode adaptar alguma coisa para a sua linha profissional que você escolheu, tá bom? Agora, se você quer ser paisagista, eu estou falando especificamente para você. Não vou deixar dúvida nenhuma, interpretação nenhuma. Aqui é preto no branco. Você vai ver isso comigo. Se você optar por ser paisagista, é para chegar no final dessa semana com um plano muito claro, definido na sua cabeça, de qual é o trajeto que você vai fazer. Eu quero que você perceba uma possibilidade de estruturar conscientemente o caminho que pretende percorrer, pegando todos os atalhos que eu vou te oferecer. Vamos trabalhar juntos durante essa semana e no final eu quero ver esse plano de vida profissional que você terá para apresentar. Além disso, no WhatsApp, eu vou mandar um formulário que é um modelo de projeto de vida profissional para vocês preencherem, para vocês se organizarem em tópicos, que depois que passar o evento, vocês terão tempo para desenvolver uma proposta. Esse formulário é um start, é um começo. É preciso iniciar logo, rápido. E é assim que nós vamos começar a construção do seu ateliê de projetos de jardins personalizados. Amanhã, às 16 horas, temos um encontro no Zoom, na nossa sala especial do Zoom, no qual eu estarei respondendo ao vivo as perguntas de vocês. Essa foi a forma que eu encontrei para dar um start no processo de elaboração de um plano de vida profissional estruturado em objetivos, metas e conquistas. Aí tem gente perguntando, mas já, professora, assim, do nada? Como assim, do nada? Vocês ficaram 5 anos na escola, estudaram muito, agora entraram na vida profissional e vem me falar que é assim, do nada? Não é do nada. Tempo e a hora, é agora. Chegou o futuro de vocês, tá? Chegou o futuro de vocês, é agora, é já. E aí vai ficar esperando mais o quê? Não, gente, bora, é agora, é já. Eu quero que vocês respondam esse formulário
todo e vai ter esse formulário, depois vai ter outro formulário e depois vocês vão montar esse projeto de vida de vocês. Quem quiser vai mandar para mim, eu vou publicar, porque aí vocês vão conversar uns com os outros e vocês vão se ajudar, né? Coworking, vocês vão trabalhar juntos e vocês vão se ajudar nesse processo de início de vida. Então, o meu objetivo hoje foi estabelecer uma base de informações para criar para a próxima aula um ambiente de reflexão que proporcione uma organização do pensamento e também a identificação de uma possível atuação profissional que seja adequada para gerar um ambiente favorável à conquista do sucesso profissional. Amanhã aguardarei vocês, então, às 16 horas, no Zoom. O link nós vamos postar no nosso grupo do WhatsApp. Espero que essa conversa tenha apontado alertas, ativado o desejo de novas descobertas, novos posicionamentos. Vamos dar mais alguns passos nessa trilha, tá bom? Sempre ganhando vida no jardim. Aguardo vocês.